Olá pessoal, como que vocês estão? Eu estou ótima, graças a Deus. E hoje o tema do vídeo é um assunto muito difícil para mim, mas em nome de Jesus eu vou dar conta. Então, por favor, já vai aí me agradecendo, dando um like, compartilhando o vídeo, ok? E não esquece de se inscrever no canal e no final do vídeo deixar o seu comentário. Por favor, hein? Então, pessoal, o tema do vídeo hoje é 3 atitudes que me ajudaram a superar, com muitas aspas, a morte de 2 irmãos no mesmo mês, dezembro de 21. Eu tô aqui com meu tablet para me ajudar a não me perder e que Deus me ajude. Então, pessoal, antes de entrar no tema do vídeo, que são essas 3 atitudes que me ajudaram nesse processo difícil, antes de entrar nesse assunto, eu vou contar para vocês um pouco de como foi que tudo aconteceu, tá bom? Então, o vídeo vai ficar um pouco longo, mas nesse canal a gente tem liberdade para fazer shorts, para fazer vídeos longos, curtos, é o que o Senhor direcionar ali no momento, tá bom? Aqui é um diário, e no diário acontecem muitas coisas, acontecem momentos felizes, momentos engraçados, momentos tristes, é um diário da vida real. Então aqui eu tenho liberdade. E que a minha vida possa ajudá-los também a superar, né? Que as minhas experiências possam ajudar vocês também a superar as dores de vocês. Eu oro de verdade para que esse diário, ele inspire vocês em algum momento, seja fazendo uma atividade física, inspirando vocês numa vida saudável, numa alimentação saudável, seja nas atividades lá em Moçambique ou aqui, né, de trabalhos, de estudos, de leitura bíblica, seja o que for que estiver acontecendo aqui nesse diário, que seja primeiro para a glória de Deus e depois para inspirar vocês, para ajudar vocês também a vencer as dores de vocês. Eu não sou especialista, mas eu tenho alguma experiência e essas experiências sempre passadas com o Senhor. E é esse o meu desejo, aproximar vocês mais dele, assim como eu tenho me aproximado. Então eu vou começar falando um pouco sobre a minha irmã. Eu sou a caçula, então ela era mais velha que eu, ajudou minha mãe a me criar. E eu era muito apegada na minha irmã, muito, muito, muito. Ela era minha segunda mãe. E quando eu era pequena, eu era tão apegada a ela que quando as minhas irmãs saíam para passear em algum lugar, na casa de alguma tia, ela não ia porque eu não ficava sem ela. Então eu sempre dormia junto com ela e eu cresci assim. Na adolescência, sempre muito grudada com ela, era a primeira pessoa que eu sempre procurei para desabafar, para contar tudo da minha vida. Na juventude, a mesma coisa. Então, ela não era só a minha irmã, eu não perdi só uma irmã, eu perdi a minha segunda mãe, eu perdi a minha melhor amiga. A pessoa, assim, é a primeira pessoa que eu ligava em qualquer situação, seja de alegria, seja de tristeza. Então foi uma perda muito grande. E ela estava doente, né? E sempre tinha hemorragias, vomitava sangue, era internada. Mas nós nunca esperávamos que ela não voltaria da última internação. Pra gente era uma internação e ela ia voltar, como
como das outras vezes. Mas isso não aconteceu. Então foi assim muito difícil. Me faltou o chão, me faltou o ar. Totalmente perdida. Eu não esperava, nós não esperávamos. E foram assim os piores dias da nossa vida, que a gente ficou, graças a Deus, o hospital permitiu a gente ficar com ela o tempo inteiro no CTI. Eu acho que foram quase 2 semanas no CTI, entubada, eu não me lembro direito quanto tempo, mas a gente ficou dia e noite com ela no CTI. Até o último momento. E foi muito difícil, mas foi bom não deixá-la ir embora sozinha naquele lugar. Eu me refiro ao CTI. Então, até o último suspiro dela, nós estávamos lá. Eu, minhas sobrinhas e o meu cunhado. No último momento eu não consegui ficar. Mas eu orei muito com ela, eu cantei louvores. Eu clamei ao Senhor. Ai, gente, desculpa, mas esse assunto ainda é difícil para mim. Então, tudo aconteceu conforme foi a vontade do Senhor. E a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. Ainda que não seja do jeito que eu quero, no tempo que eu quero, ela é sempre boa, perfeita e agradável. E eu não preciso entender tudo. Eu confio no meu Deus, no amor da minha vida. Dito isso, aí houve o enterro, e a gente ali meio aérea, sem saber o que estava acontecendo. Isso tudo aconteceu em dezembro. No início de dezembro, ela internou. E aí passamos o Natal, ela morreu no dia 14 de dezembro. E aí passamos o Natal daquele jeito, ainda processando, porque a gente não estava entendendo o que estava acontecendo. A gente não esperava. E aí meia aérea, no dia, passaram acho que 14, 15 dias, no dia 29 de dezembro, meu irmão estava indo fazer uma viagem de ônibus e o ônibus caiu numa ribanceira e ele voou para fora do ônibus e faleceu também. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o meu irmão. Eu tenho tinha, né? 5 irmãos. E 2 irmãos e 3 irmãs, todos mais velhos que eu. Eu sou a caçula, né? E esse irmão, eu nunca briguei com meu irmão. Isso não é normal, né? Normalmente irmãos brigam e é normal, super normal irmãos brigarem. Convivência faz isso, né, gente? Mas eu não me lembro nem quando criança, nem quando adolescente. Nunca brigamos, nunca. E era aquele irmão, depois da minha irmã, que eu ligava se eu tivesse em algum apuros, né?
Não foram muitos, porque graças a Deus eu não sou uma pessoa problemática, não. Mas quando me lembro de uma vez, agora me veio à memória, de uma briga que eu tive com meu ex-marido. Eu já disse que eu não era uma pessoa difícil, estou falando de uma briga com o ex-marido, vocês estão vendo, né? Mas acontece, né, gente? Eu sou uma pessoa divorciada, não é à toa. Tivemos brigas. E aí eu me lembro de estar no meio da rua, de madrugada, e com muito medo. E aí eu liguei para ele, pedi para ele me buscar em tal lugar, que eu estava com medo de descer até a nossa casa, e ele foi me buscar imediatamente. Poucas vezes eu me lembro assim de ter corrido, ligado para ele, pedido ajuda, era sempre para minha irmã. Ela sofreu comigo. Mas enfim, as vezes que eu procurei, ele sempre esteve ali. E eu sabia que eu podia contar com ele. E esse foi as duas perdas que eu tive no mesmo mês. Grandes perdas. Foram dois irmãos muito especiais, muito mais do que irmãos para mim. Eita, você vai dar conta. Então, falando assim um pouco do dia da morte do meu irmão, a gente saiu de madrugada quando eles ligaram e fomos para a cidade. Só que a gente não sabia que ele tinha morrido, a gente estava procurando o meu irmão vivo. E aí a gente passou a manhã inteira procurando, e aquela angústia de um lugar para o outro, e ninguém falava pra gente que ele estava morto. Só mandava a gente procurar em outros lugares, mas eu tenho para mim que eles sabiam, porque eles têm a listagem de quem sobreviveu, de quem não sobreviveu. E aí a gente ficou ali a manhã inteira de um local para o outro, procurando, até que no último local eles nos informaram do óbito. E eu, sinceramente, eu não estava acreditando. E sinceramente, eu não estava conseguindo acreditar no que estava acontecendo. Meu Deus! E aí a gente foi comprar roupa, foi reconhecer corpo. Tinha 15 dias que eu tinha enterrado a minha irmã. Gente, não era para ser um vídeo de lamúria, mas como eu disse no início, esse ainda é um assunto difícil para mim. Por isso que eu coloquei muitas aspas no superei. E mais pro final do vídeo vocês vão entender porque esse superei, tá bom? Aguardem, fiquem firmes aí. Eu achei que eu ia morrer também. Que dor! Gente, não dá para definir, para colocar em palavras. É impossível. Mas o tempo inteiro eu senti a presença do meu Pai comigo. Jesus não me abandonou em nenhum momento. Mas ele disse que estaria conosco. Não é verdade? E ele não mente. Ele está. E foi assim que aconteceu. E aí a gente continuou mais aérea ainda, mais tonta, mais sem saber o que estava acontecendo,
sem conseguir acreditar no que estava acontecendo e chorando dia e noite. Até que passaram-se 9 dias e o meu outro irmão internou, porque ele tem diabetes e ele estava correndo o risco de perder o dedão do pé por causa da diabetes. E lá vai eu para o hospital. Passei o dia inteiro em frente ao hospital. Era um hospital público e a gente não podia ficar lá dentro com ele. Mas eu fiquei lá fora o tempo todo, orando, pedindo ao Senhor para que ele não perdesse o dedo. E ali, tentando colocar uma capa de super crente, de super mulher, de forte. Mas eu estava acabada, mas tentando me manter de pé para ajudar meus irmãos. E naquele tempo, naquela época, ele não perdeu o dedo do pé, graças a Deus. Ele veio a perder sim, mas depois, tem pouco tempo, depois de uns 2 anos, eu acho. Não teve jeito, ele acabou perdendo os dedos de um dos pés. Mas não foi naquela época. Graças a Deus, naquela época ele veio para casa e as coisas foram, né, se encaminhando. E a gente ali, né, tentando entender tudo que tinha acontecido. E aconteceu várias outras coisas, muitas outras coisas que me levou para a depressão. Me levou para esse buraco. Eu não vou mencionar tudo aqui. Não dá para mencionar tudo aqui, né? Mesmo porque ia ser um filme, né? Não um vídeo. Ia ser um filme gigante. Mas aconteceram muitas coisas que me levaram para esse lugar. Fora os óbitos, que já era algo que por si só já era muito devastador, né? Mas no início eu tentei colocar uma capa de super crente, de super mulher, de forte. Mas eu não dei conta de manter essa capa. E eu não comia e passava mal. E teve um dia até que precisou do esposo da minha sobrinha ir me buscar na rua por causa disso. Tanta fraqueza, né? E aí a pressão abaixava e eu não dava conta e passava mal. E aí nesse dia que precisou dele ir me buscar, eu falei para mim mesma, não, eu vou comer porque eu não quero dar trabalho para ninguém. E aí eu passei a comer. Aí eu fui de um extremo para o outro extremo, de não comer para comer muito. Então eu descontava tudo aquilo na comida. E aí eu tive um ganho de peso muito grande. Eu já tinha tido um ganho de peso na pandemia, porque isso foi logo em seguida da pandemia. Mas assim, eu não tinha ganhado tanto peso, mas tinha ganhado um pouco de peso. E com isso eu ganhei mais peso ainda. Porque eu comecei a descontar tudo na comida e eu comia muito. Então, eu entrei, tô olhando aqui minha colinha, gente, senão me perco. Eu entrei aí num poço profundo da depressão, muitas crises de ansiedade e como consequência veio fibromialgia, pressão alta, tomava muitos remédios, né? Então tinha muitas dores de estômago. Então assim, nossa, a depressão e a ansiedade acabaram com o meu corpo. E eu sempre tive lá da minha casa, dos meus irmãos, a pessoa que tinha uma boa saúde. Eu e o meu irmão que faleceu no acidente. Nunca tive problema nenhum com pressão, com nada. Eu tinha uma boa saúde.
O único problema que eu tinha era de vista. Então, assim, a depressão ela acabou com o meu corpo físico. Então, eu tive muitos problemas de saúde. E aí a depressão também me levou para o isolamento. Eu estava morando ali na casa da minha irmã, né? Porque eu estava indo em missões para Moçambique. E aí eu mudei, aluguei uma kitnet, mas não dei endereço para ninguém. Passei ali, eu acho que uns 7, 8 meses isolada de todo mundo. Ninguém sabia onde eu estava, nem meus pastores, nem minha família. Eu não queria falar com ninguém. Mas eu lutei. Não queria levantar da cama, mas eu levantava. Nem todos os dias, mas me esforcei muito. Eu me esforçava, melhor dizendo, a passos de tartaruga, mas eu me esforçava. Vou dar um exemplo. Se eu conseguisse tomar um banho naquele dia, para mim já estava bom, já era uma vitória e eu celebrava. Então, foi isso. Eu fiquei assim muito tempo isolada e eu me permiti. Eu tirei aquela capa de super crente, de super mulher, de forte e me permiti sofrer. E me permiti entrar nesse poço que era muito fundo, mas que eu tinha uma convicção que eu não iria permanecer nele, que era um tempo que ia passar. Quem sabe um dia eu gravo mais detalhado sobre esse tempo que eu fiquei nesse poço, né? Mas por hoje eu vou dizer só que enquanto eu estive ali, todos os dias eu me esforçava um pouquinho, como eu disse, às vezes eu não queria tomar banho, às vezes fazer pequenas coisas para mim era vitória, eu celebrava. E isso é importante na nossa caminhada. A gente não precisa se comparar com o outro, igual às vezes no início eu ficava querendo ser igual a Raquel. A Raquel é uma professora do seminário Carisma que eu fiz. Ela tinha perdido na pandemia o esposo e o pai. E ela postava coisas assim no Instagram que eu ficava querendo ser como ela, mas eu não era a Raquel. Cada um é de um jeito, cada um sofre de um jeito, vive de um jeito, ninguém é igual a ninguém, ninguém supera as coisas da mesma forma. Então eu caminhava em passos de tartaruga, mas eu caminhava e eu celebrava as minhas vitórias. E muitas vezes eu fiquei de licença do trabalho e quando eu ia, eu era mais uma, né? Eu ficava lá só, eu não conseguia trabalhar, né? Ser quem eu de fato sou lá no meu trabalho. Mas eu precisava das crianças. Naquele momento eu não estava podendo dar nada para elas, eu estava precisando de receber. E elas me davam. Enquanto eu estava ali, mesmo que eu não fizesse, mesmo não conseguindo produzir nada, mas eu precisava das crianças naquele momento. Eu não conversava com as pessoas, com os adultos, não entrava em assuntos, eu falava, por favor, eu não quero falar. E as pessoas no meu trabalho me respeitavam. Tinha muitas crises de choro, entrava para o banheiro correndo, para as crianças não me verem daquele jeito. E foi assim. Quando eu tinha muitas crises por causa da fibromialgia que veio por causa da depressão, eu tirava licença. Tinha dias que eu não conseguia fazer nada de tanta dor no corpo todo. Mas mesmo assim, eu lutei, lutei e lutei.
mas lutei do meu jeito, não do jeito que as pessoas esperavam. Do meu jeito, no meu tempo, sem me preocupar com ninguém, com o que os outros estavam pensando, com a dor dos outros, porque eu sabia que minhas irmãs e meu irmão estavam sofrendo muito, mas naquele momento eu me permiti, pela primeira vez, olhar para mim e viver aquele sofrimento do meu jeito, olhando para mim mesmo, sendo um pouco egoísta, mas eu me permiti. Eu precisava. E eu tenho certeza, convicção, de que o Senhor estava o tempo todo comigo. Eu sentia a presença dele. Então, depois de mais ou menos uns 7 meses, eu vou falar os tempos por alto, porque eu não me lembro direito, mas eu imagino que seja isso. Depois de uns 7 meses, eu decidi que era tempo de eu sair daquele poço. E aí eu comecei a ter algumas atitudes. E o Senhor sempre me direcionando, porque eu ainda não queria contato com ninguém. Eu ainda estava isolada, mas decidida a sair daquele lugar. E aí eu comecei a ver vídeos no YouTube relacionados à depressão, à fibromialgia, à inflamação no corpo. Deus foi me direcionando, porque não eram assuntos que me interessavam. Sempre que eu via no YouTube, era pregações, era a palavra de Deus. Então eu creio muito que o Senhor foi direcionando tudo, porque enquanto eu vi uma pregação e outra, vinha assim alguns vídeos desses assuntos ali, e aí eu acabava que eu me interessava, clicava, assistia o vídeo. Então agora a gente vai entrar no assunto do vídeo. Até que enfim, né, pessoal? Aleluia! E agora eu vou contar para vocês quais foram as minhas atitudes nesse processo. Quais foram as minhas 3 principais atitudes nesse processo, tá bom? Então, agora eu vou contar para vocês quais foram as minhas 3 principais atitudes nesse processo, a partir do momento que eu decidi que eu ia sair daquele buraco da depressão, daquele poço. E primeiro, vou pegar minha colinha aqui, tá, gente? Para eu não me perder. E em primeiro lugar, foi ouvindo muito a palavra de Deus. Eu não conseguia ler a Bíblia, eu não conseguia orar, porque eu só chorava. Mas eu sei que o Senhor colheu cada lágrima, porque a palavra dele diz isso. Mas eu ouvia muito a palavra de Deus, ouvia muito pregações. Era assim o tempo inteiro, era o que eu assistia, era o que eu via. Então, ouvia também muitos louvores, sempre muitos louvores, muitos louvores. Então eu ia renovando a minha mente com a palavra de Deus, né? Eu ia trazendo à memória aquilo que podia me trazer esperança. E é só a palavra de Deus que pode fazer isso. E tirar as máscaras de super mulher, de super crente, ser de verdade ali. Não só com o Senhor, porque o Senhor sabe do nosso coração. Ainda que a gente não fale, Ele sabe dos nossos pensamentos. Então, assim, eu fui ser de verdade com as pessoas. Eu tirei a máscara de super mulher. E elas me viram como de fato eu estava. Eu num poço de depressão, isolada, não queria estar com ninguém. Então tirei as máscaras e naquele tempo sozinha, eu e Deus, ouvindo muito a palavra do Senhor. Muito, ouvindo muitos louvores e renovando mesmo a minha mente, trazendo à minha memória aquilo que ia me dar esperança. Então, em primeiro lugar, foi isso. Em primeiro lugar, tem que ser o Senhor.
Sempre o Senhor em primeiro lugar, em qualquer situação. E aí, depois a gente buscá-lo, Ele vai nos direcionando. Porque o meu caminho... Ai, meu Deus, o microfone. Porque o meu caminho de cura não vai ser o mesmo caminho de cura de vocês. Então, em primeiro lugar, é o Senhor. Na Bíblia, olha as diversas formas com que Jesus curou as pessoas. Não foi da mesma forma que Ele curou a todos. A mulher do fluxo de sangue, ela bastou tocar nas vestes dele. O cara lá cego, ele colocou cuspe lá no barro e colocou no olho dele. E cada um foi de um jeito. Jesus tem multiformas de agir, não é verdade? Então, só buscando Ele, para saber qual caminho que a gente vai seguir, né? E embora eu não conseguisse orar, eu chorava muito. Eu não conseguia ler a palavra, em pensamento, eu falava muito com o Senhor, não conseguia verbalizar, porque logo as lágrimas vinham. Mas em pensamento, eu orava muito. Mas na verdade eu só, Senhor, me ajuda. Era essa a minha oração. Mesmo no pensamento, eu não conseguia verbalizar muita coisa, não. Mas, enfim, ele entendeu aquele tempo, aquele momento, e ele foi me direcionando nesse caminho. E aí, depois que você busca o Senhor, ele vai te direcionar. Seja para uma ajuda médica, medicamentosa, não sei qual vai ser o seu caminho. Mas se você buscá-lo, ele vai te direcionar. Amém? E foi o que aconteceu comigo. Ele foi me direcionando. Como eu ainda estava muito querendo ficar só, ele foi mandando vídeos no YouTube para eu assistir. E aí eu virei ali, ó, muita aspas, viu, gente? Eu estou brincando. Mas eu virei uma especialista em alimentação para depressão, para ansiedade, para fibromialgia, como que eu desinflamava meu corpo. Então eu fui aprendendo sobre essas coisas, assistindo muito vídeo, muitos especialistas. Agora, a segunda atitude que me ajudou a superar esse processo foi entender que talvez eu nunca supere e tá tudo bem. Às vezes a gente tem aquela pressão, às vezes a gente mesmo se pressiona a superar determinada situação, ou às vezes a gente sofre pressão de outras pessoas para superar, e às vezes, muitas vezes no tempo delas, né? Elas querem que seja rápido. Mas não é assim, né, gente? O que significa superar? Ser, eu até olhei aqui do dicionário, gente. Ser ou tornar-se superior a. Alcançar vitória sobre. Vencer um adversário. Eu não sei se um dia conseguirei ser superior a essa dor. Se eu irei vencê-la. Porque a saudade, cada dia, ela aumenta. Ela não diminui, ela aumenta. Então, eu não sei se como Davi venceu aquele gigante, se um dia eu irei conseguir vencer esse meu gigante. E eu tenho essa dúvida, principalmente quando eu lembro do apóstolo Paulo. Paulo dizia que ele tinha um espinho na carne e que muitas vezes ele rogou ao Senhor para tirar. Mas o que o Senhor respondeu para ele? A minha graça te basta. Então a questão para um cristão, gente,
Não é como as pessoas falam, a questão não é ser pessimista ou otimista. Não, vai muito além disso. A questão para um cristão é no dia mau, no momento da adversidade, a gente conseguir confiar no Senhor. Confiar que mesmo se a resposta dele para nós for não, que mesmo que a vontade dele naquele momento nos doe, mesmo assim, confiar que ele nunca permitiria nada que não fosse para o meu bem. E que mesmo que eu não entenda, mesmo que não seja do jeito que eu quero, mesmo assim, a vontade dele continua sendo boa, perfeita e agradável. Amém? E hoje, gente, eu estou aprendendo de verdade a usufruir da graça dele. Porque eu de verdade, eu comecei a entender na prática aquela palavra que diz: o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E é só quando a gente entende isso, quando a gente vive isso, que a gente está ali disponível, querendo, a gente consegue entender essa palavra de verdade e de verdade usufruir da graça dele. Porque de verdade, a graça dele nos basta. Então vocês me perdoem se tem alguém aqui que entrou nesse vídeo, que está passando pelo luto, que tinha uma outra expectativa de ter uma fórmula mágica para sua dor, né? Uma resposta diferente disso que eu estou falando, uma coisa mais rápida, mais instantânea. Mas eu não tenho essa resposta para vocês, eu não tenho essa fórmula mágica. Mas como Pedro diz ali para aquele paralítico, na palavra de Deus diz, né? O que eu tenho, eu te dou. E é isso que eu tenho para oferecer para vocês. A palavra de Deus. Se apegue a Ele. Só Ele pode curar vocês. Mas tem coisas que a gente pode fazer, que Ele não vai descer lá do céu e fazer para a gente. E Ele vai nos direcionando e a gente tem que entrar em movimento. Não precisa ser um movimento rápido, é como eu disse para vocês. Eu ia a passos de tartaruga, mas eu ia. Então tem coisas que a gente pode fazer e que a gente precisa começar a fazer, né? E é a palavra dele, a presença dele que tem me mantido de pé. Eu não tenho outra coisa diferente para dizer para vocês. Somente isso. Jesus está disponível. Corra para Ele. Amém? Agora a gente vai entrar na terceira atitude que me fizeram superar. Por isso que eu falei no início do vídeo com essas aspas, né? Porque aqui no segundo ponto eu disse que talvez a gente não vá superar. E tá tudo bem. Como assim, Sol? Tá tudo bem? Vocês vão entender agora na terceira atitude. Então, gente, entrando aí na terceira atitude que me ajudou a superar essa dor, foi começar a ter disposição para aprender a viver com essa dor sem deixar ela me consumir. Paulo não viveu com aquele espinho lá na carne. É um espinho, gente. A gente não sabe exatamente o que era esse espinho, mas era algo que causava dor. E olha o quanto Paulo fez antes de morrer.
Então, gente, a graça dele nos basta. É possível viver com essa dor, viver, não é conviver, é viver, sem deixá-la nos consumir. Mas como assim, Sol? Falando de uma forma prática, fazendo o que eu posso fazer e deixando nas mãos do Senhor o que eu não posso fazer. Mas o que eu posso fazer? Eu posso mudar, melhorar a minha alimentação, procurando alimentos que são bons para a depressão, para a ansiedade, aprender sobre respiração, que ajuda muito nas crises de ansiedade, fazendo exercícios físicos que liberam os hormônios da alegria e, principalmente, lendo a palavra de Deus, renovando a sua mente. E outra coisa, não espera você ter vontade para fazer nada disso. A vontade não vai vir. Você vai ter que fazer sem vontade mesmo. Então, levanta na força do Espírito Santo, usufrua da graça dele. Entende? Então, levanta, vai lá fazer uma feira, faz uma consultinha lá no Google sobre os melhores alimentos, certo? Faça exercícios que você dá conta de fazer, seja uma caminhada leve, seja um HIIT em casa, seja lá na academia. Faça o que você dá conta, começa com pequenas metas. E à medida que você vai vencendo cada uma, você vai aumentando. Faça o que você pode fazer. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês bem rapidinho sobre quais foram as coisas que melhoraram em mim após essa mudança, principalmente incluindo exercício físico e mudando a minha alimentação. Eu quero abrir um parêntese aqui na alimentação, que não foi assim, num passe de mágica. Eu fui mudando aos poucos. Fui tirando as coisas do armário que não me faziam bem, que não faziam bem para a depressão. Fui tentando eliminar o açúcar, a farinha branca, mas foi aos poucos, não foi assim, num passe de mágica. Então, estabeleça, como eu disse antes, pequenas metas e vai vencendo cada uma. Então, o que melhorou primeiro em mim foi a minha disposição para o trabalho. Então, acho que no máximo 15 dias que eu tinha começado a melhorar a minha alimentação e incluir exercícios, e eu comecei a querer desenvolver projetos no trabalho, coisas que eu fazia antes da depressão. E colocar em prática, eu comecei a trabalhar de verdade, não somente existir naquele lugar. E aí eu comecei a voltar a ser a tia Sol. Então foi a primeira coisa que melhorou. E aos poucos as coisas foram melhorando num nível tão grande que eu fui tirando os remédios. Direcionada por Deus, não foi uma orientação médica, mas que eu tinha uma convicção muito grande no meu espírito, que era uma direção de Deus. Não façam isso. Não façam isso. Isso foi uma experiência minha com o Senhor. Então eu fui fazendo aqui no âmbito terreno o que eu podia fazer e Deus foi fazendo o que eu não podia fazer, né? Então eu fui tirando os alimentos, eu tirei fritura, tirei açúcar, tirei farinha branca, mas foi aos poucos, né? E fui tirando, à medida que eu ia melhorando, eu ia tirando os remédios. Eu comecei pelos remédios da depressão, mas foi aos poucos. E depois eu fui para os remédios da fibromialgia, mas foi também aos poucos. Hoje eu não uso remédio nenhum, somente quando eu estou com dor, porque a fibromialgia, infelizmente, né, melhorei muito, mas de vez em quando tenho crises se eu carregar muito peso. Principalmente o psicológico afeta muito a fibromialgia. Se eu não tiver com o meu psicológico bem, se acontecer alguma coisa,
eu sinto muitas dores ainda no corpo, mas hoje eu só tomo remédio se eu estiver com dor, com muita dor. Então eu não tenho mais a necessidade de uso controlado de remédio. Então eu fiz o que eu podia fazer e deixei na mão dele o que ele podia fazer. E ele fez um milagre em mim. Glória a Deus. Aleluia! Então eu acho que finalmente eu consegui encerrar esse vídeo. Então, gente, depois eu vou gravar um outro vídeo para eu compartilhar com vocês assim de uma forma bem prática o que eu comia, o que eu assistia, os especialistas que eu ouvia no YouTube, que me ajudaram muito, e os exercícios que eu fazia, porque eu também não conseguia estar em academia, eu fazia exercícios em casa mesmo, hits que eu pegava no YouTube, fazia o que eu dava conta, porque tinha dias de dores, né? E também caminhadas na rua. Então, assim, eu vou contar mais detalhadamente para vocês em um outro vídeo. Então, por favor, compartilha esse vídeo, deixa o like, comenta no final e não esquece de se inscrever no canal, hein? Por favor! Beijos, até o próximo vídeo. Temos um encontro marcado!